Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal e o vídeo de hoje é para nós conversarmos um pouco sobre esse caso do MXRF, exatamente, conversar mais um pouco de tudo que nós já conversamos, né? Hoje é dia 27 de janeiro, às 21 horas, quando eu gravo esse vídeo para vocês. E no dia de ontem, então 26 de janeiro, eu fiz uma excelente live que eu acredito ter sido extremamente esclarecedora. Consegui a participação do Alessandro Vanzella, um contador extremamente competente. E no meio da live entrou o André Bassi, grande conhecido já de vocês. Nós ficamos por mais ou menos 2 horas e 10 discutindo o tema, até onde realmente a decisão do colegiado da CVM aplicada ao MXRF pode impactar toda a indústria de fundos imobiliários mesmo. Uma grande reflexão de tudo que nós viemos estudando no último dia praticamente, passamos horas e mais horas estudando esse assunto. Foi uma live realmente incrível, extremamente esclarecedora. Dá para acalmar bastante que, em princípio, aquela decisão é realmente aplicada ao MXRF, não tem um efeito em cadeia nos fundos imobiliários em princípio, tá? Mas ela ficou uma live muito grande, muito técnica, então eu decidi fazer um resumo para vocês. Então o vídeo de hoje é exatamente para isso, um resumo dessa live, para que consiga esclarecer ainda mais esse tópico. Então, vamos lá. Antes de iniciar esse resumo, eu preciso fazer 3 pontuações para vocês, tá? Preciso fazer 3 pedidos e 3 informações para vocês. O que é isso? Primeiro de tudo é um resumo dessa live, tá? Então são os principais tópicos, o que afeta no MXRF, o que afeta na indústria de fundos imobiliários, quais são as duas interpretações possíveis, se eu acho que realmente tem repercussão e como afeta os fundos alavancados. Detalhes mais técnicos aí realmente nós deixamos para a live para também não estender esse vídeo. A ideia é que esse vídeo seja o mais curto possível e vocês possam ver ele com mais rapidez. O segundo ponto é realmente agradecer demais o Alessandro Vanzella e o André Bassi. Nós ficamos por muitas e muitas horas estudando e discutindo até de madrugada, no dia seguinte de novo, e aí foi possível fazer a live, esclarecer, levantar normas, levantar legislação, estudar, ler novamente, além dos grupos de discussões que nós estamos tendo, mas os dois foram realmente muito importantes, fundamentais para que tudo isso acontecesse, para que nós pudéssemos fazer essa reflexão. Então nós três juntos conseguimos fazer esse estudo e evidentemente nós participamos de alguns grupos, muita gente inteligente e estudando esse assunto, colaborando também, porque não é um tema simples. Não adianta nós dizermos assim, nossa, é simples, isso aqui já estava resolvido, é tal coisa, e ponto final, né? Isso aqui está se tentando livrar alguma coisa. Não tem nada disso. É um assunto realmente extremamente complexo e muito importante que esse assunto esteja vindo, porque discute-se uma grande dúvida que tinha sobre o que poderia acontecer na indústria de fundos imobiliários, especialmente com a vinda cada vez mais dos fundos de recebíveis. Então, esse é o ponto 2. E o ponto 3 é para que todo esse esforço que nós fizemos nas últimas horas tenha um melhor alcance, que ajude realmente os investidores a compreender isso adequadamente, eu peço para vocês que curtam o vídeo, deixem um comentário para que o YouTube suba para mais pessoas esse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês. E claro, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. A ideia é auxiliar os investidores, então vamos todo mundo fazendo um auxílio mútuo aqui, fazer com que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas. Mas chega de pontos e não sei o que, vamos ao tema, né? Então vamos lá, vamos ao tema, eu separei em tópicos, pessoal. Então o primeiro tópico, o barulho, né? O que aconteceu, por que tanto barulho aconteceu e tudo mais. Eu costumo dizer o seguinte, bem, se houve barulho, se houveram dúvidas, se houveram questionamentos, lives, foram várias lives, várias discussões e tudo mais, é porque não está adequadamente claro ou precisa ficar mais claro, tá? A CVM é um órgão extremamente competente, extremamente sério, já falei isso nos outros vídeos, e ela tem como uma das suas missões auxiliar o mercado para o seu bom funcionamento. Então, eu entendo que cabe agora à CVM, vendo todo esse barulho, ainda que não fosse o seu objetivo com aquela decisão, como nós vamos ver adiante, eu acho que não era o objetivo deles com essa decisão acabar gerando isso, mas gerou essa dúvida. Então, é muito importante que eles venham ao mercado agora, esclareçam e auxiliem até para que realmente isso que aconteceu transforme
num momento de padronização, especialmente para os fundos de recebíveis. Assunto que eu tenho discutido há muito tempo, tem várias lives aqui no meu canal no YouTube discutindo sobre isso, lucro contábil, lucro caixa, lucro por resultado do caixa, né? E que nós não vamos entrar agora no momento. Então, primeiro ponto importante é esse. Por que aconteceu o barulho? Porque realmente a questão é complexa, as dúvidas existiram e o órgão regulador deu uma decisão que acabou gerando dúvida. Não foi em um, não foi em dois, três gestores administradores, foi no mercado todo. Então não adianta dizer, mas isso é porque tem dois, três gestores que se interessam e não sei o que. Não tem nada a ver com isso, gente. É realmente porque gerou a dúvida. E agora o órgão regulador, e eu tenho certeza que o órgão regulador vai atuar no caso e vai padronizar e regular essa situação, melhorando ainda mais esse mercado de fundos imobiliários, que na minha opinião é realmente incrível, isso não macula o mercado. Vamos agora ao caso, né? O que aconteceu, afinal de contas, Rodrigo? O que acabou acontecendo? Então vamos lá. Até hoje, tá? Esse é um ponto importante. Até hoje, a grande discussão que envolvia essa questão de apuração de resultados, lucro, envolvia o aspecto do qual é o mínimo que um fundo imobiliário deve distribuir. O fundo imobiliário deve distribuir 95% do seu lucro apurado pelo resultado caixa. E aí tiveram muitas discussões, mas o que é esse resultado caixa, o que entra, o que não entra, tivemos ofício em 2014, memorando em 2015, a indústria toda se desenvolveu. O que vem agora é um pouquinho avançado, um pouquinho mais à frente, de repente já deveria ter vindo e eu acho que é a oportunidade para se regulamentar, que é o quê? Ok, mas qual é o máximo? Né? Qual é o máximo que um fundo pode distribuir como rendimento? Já que se ele distribuir demais como rendimento, ou se ele distribuir o que seria uma amortização como rendimento, nós temos repercussões tributárias e nós poderíamos ter ali um jeitinho para pagar menos imposto. Então, esse momento chega-se nessa discussão. Qual que é o máximo que um fundo imobiliário pode distribuir? Então, vamos lá. A decisão do colegiado da CVM, ela pontua de forma muito clara que o máximo que um fundo imobiliário pode distribuir é o seu lucro contábil. Então, um fundo imobiliário ele vai ter que apurar o seu lucro contábil e aí, segundo as suas normas, desse lucro contábil, ele vai fazer uma decomposição, vai acrescer ou vai decrescer, o que não gerou efeitos, resultados caixa para chegar no seu mínimo. Mas o máximo será sempre o lucro contábil. Evidentemente que não é o lucro contábil do ano, é o lucro contábil da história do fundo imobiliário. Ou seja, os lucros vão se acumulando e isso vai repercutindo ao longo dos vários semestres. Então, o que está em discussão hoje dentro do fundo MXRF seria justamente isso. E o que a CVM disse? Tá? A CVM disse que não pode distribuir como rendimento nada que superar o lucro contábil. Tá? Por um motivo muito simples, gente. Lucro, só existe lucro contábil, não existe outra medida de lucro. Lucro é o lucro contábil. Então, se você não tem lucro, você não tem como distribuir rendimento. A Lei 8.668, ela fala o quê? Lucro com base caixa. Então, você começa do lucro para chegar na base caixa. Então, você mesmo disse isso. Você não pode distribuir como rendimento, você vai ter que distribuir como amortização. Até aí, tudo bem. O grande problema, ele fica um pouco maior por uma outra questão, que são as marcações a mercado dos patrimônios dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários eles fazem marcações anuais ou mensais, depende do tipo de fundo que é, dos seus patrimônios, independentemente de venderem ou não venderem. Então, um fundo de tijolo, uma vez por ano, ele reavalia seus imóveis e esse patrimônio pode variar para mais ou pode variar para menos. Isso chama-se marcação ao mercado. Os fundos de recebíveis fazem marcação ao mercado dos seus títulos, né? Fazem uma marcação com base na taxa de juros e aí eles vão alterando esses títulos, eles vão subindo ou vão caindo conforme a variação muitas vezes do juro de mercado e às vezes até mesmo com base em negociações que estão ocorrendo dentro do mercado. Já os FOFs, né, eles variam o seu patrimônio com base na variação da cotação dos fundos imobiliários. E nós temos uma instrução da CVM, a CVM 516, que determina que essas marcações a mercado sejam lançadas no resultado do fundo. E aí que vem a grande confusão, porque quando eu lanço a marcação a mercado no resultado do fundo, eu crio exatamente um lucro contábil.
E é daí que vem todo esse barulho, porque os gestores, administradores, analistas, profissionais mais diversos da área disseram, não, mas peraí, se eu vou ter que partir do resultado contábil, do lucro contábil, e o meu lucro contábil considera as marcações a mercado, quando um imóvel desvalorizar demais, eu não vou poder distribuir como rendimento. E não faz sentido isso. Por que não faz sentido? Porque o aluguel eu recebi e essa marcação ao mercado ela não ocorreu ainda. E a dúvida ela acaba surgindo mais porque nas SAs isso não acontece. Com alguns casos específicos de reclassificação de imóvel e tudo mais, algum imóvel que foi vendido, mas de um modo geral elas acabam não ocorrendo. E é onde nós entramos em toda essa discussão. Por quê? Porque se lá não existe, mas nos fundos imobiliários existe. E aí ficou essa grande dúvida, tá? De o fundo imobiliário vai ter essa marcação a mercado e aí ele vai ter um lucro contábil ou muito baixo e aí ele não vai poder distribuir, ou ele vai ter muito alto e não vai ter caixa para distribuir. E aí nós entramos nesse grande problema. Ok, Rodrigo, beleza, entendemos essa parte, isso aqui nós trouxemos lá da live. Aí agora nós vamos no seguinte, o impacto da decisão da CVM nos vários fundos, porque nós aplicamos aqui, tá? No caso, vamos assim dizer, mais amplo, o caso do MXRF. Eu vou entrar de novo um pouco no detalhe do que é o caso do MXRF, mas vamos pegar esse impacto dessa decisão, porque se eu faço isso, ok? Ficou claro para vocês que se eu fizer as marcações a mercado dentro do resultado, eu vou bagunçar um pouco a forma como eu distribuo o rendimento. Mas será realmente que o impacto dessa decisão do colegiado ocorre em vários fundos? Bem, o que nós concluímos ontem ao longo desse período todo? Tá? A decisão da CVM ela não tem tanto potencial assim para gerar um risco sistêmico nos fundos imobiliários para marcação a mercado. A nossa leitura hoje, nem primeira, a nossa leitura hoje é o seguinte, vou dizer até a minha leitura, né, porque eles não estão aqui, a minha leitura hoje, e com base na nossa live de ontem, é que a CVM está certa ao dizer que sim, a minha base tem que ser o lucro contábil, eu não posso distribuir acima do lucro contábil. Claro, apurando toda a vida do fundo, exatamente como eu expliquei para vocês. Lucro é lucro, só existe o lucro contábil, não existe outro lucro, eu vou fazer ajustes para o caixa. Então, nesse ponto, a CVM está certa. O grande problema vem a marcação ao mercado. Mas a marcação ao mercado ela foi resolvida pela CVM em 2014 e 2015. Tivemos um ofício em 2014 e nós tivemos um memorando em 2015 da CVM. Esse é o arcabouço que permite com que nós construímos no Brasil algo muito próximo ao FFO que se usa nos Estados Unidos. Ou seja, que é o lucro com base no resultado caixa, em que eu acrescento ou reduzo efeitos não caixa dentro desse meu lucro. E esse ponto é extremamente importante. Por quê? Porque quando se lê a decisão do colegiado, especialmente partindo do voto divergente, que demonstra que há um risco sistêmico para os fundos imobiliários, você imagina que não, vai mudar aquele entendimento que tinha em 2014 e 2015 e que a indústria foi toda construída. Só que essa decisão do colegiado, ela não revoga essas orientações e, ao contrário, ela usa essas orientações para fundamentar o seu voto. Então, a interpretação que se chega é que se ela usa para fundamentar seu voto, ela não revogou essas orientações, então essas orientações continuam válidas. Então, não teria por que eu não aplicar essas orientações na contabilidade dos fundos imobiliários. Consequentemente, eu posso continuar tirando as marcações a mercado para fazer minhas distribuições ou acrescentando as marcações a mercado, depende se ela foi negativa ou se ela foi positiva. Então, esse é um primeiro ponto que nos deixa muito confortável. Diz, olha, não revogou isso. Então, isso continua válido. Né? Não houve nenhuma revogação expressa, nenhuma revogação tácita. Depois, nós não podemos esquecer que o seguinte, esse modelo de querer fazer remarcação para jogar o lucro para baixo, para jogar o lucro para cima, tá? Foi uma criação da ECVM 516 para os fundos imobiliários, e se nós pensarmos, ela não teria nenhum amparo na legislação tributária. Por exemplo, você como pessoa física, você não remarca o seu imóvel, esse imóvel que você está morando, você não chega todo ano e diz, não, agora vale tanto, ano que vem não, agora vale tanto, e conforme a avaliação você vai acabar pagando imposto porque você teve um lucro, um ganho de capital. Isso não acontece. Então não tem por que também acontecer nos fundos imobiliários. Mas veja, nós estamos falando de marcação ao mercado, variação de preço justo a mercado. Grave bem esse termo,
porque esse termo agora vai chegar para nós podermos explicar um pouco melhor o caso MXRF e o que aplica. Então, a leitura inicial é que não impacta os demais fundos imobiliários, porque sim, nós temos um arcabouço legal que permite isso, mas sim também é muito importante que a CVM atue agora para esclarecer isso quanto antes, e como eu disse, se tem ruído, se tem barulho, é porque as informações não estão claras e elas precisam ficar claras. Nós estamos num mercado de praticamente 200 bilhões de reais, isso não dá para deixar assim nesse formato, nós precisamos realmente esclarecer esse ponto. Mas vamos lá, e o caso MXRF, né? O caso MXRF, o que seria esse caso então MXRF? Não dá para eu dizer para vocês que, né, não dá nem para eu dizer, eu tenho que ser prudente, né, realmente não dizer, a CVM está certa, a CVM está errada. Eu não tive acesso ao processo administrativo, você não consegue ainda ter acesso ao processo administrativo para ler, para ver o que é exatamente o caso concreto, tá? E esse é o ponto importante. A CVM está decidindo num caso concreto, específico, num fundo preponderantemente de recebíveis. E aí você vai ter algumas nuances ali daquele caso concreto que interferem tudo nisso. O que eu parto do pressuposto, tá? É aceitar a decisão da CVM como correta, porque a CVM é o órgão máximo para dizer isso. Então, o que ele está dizendo está correto. Nós estamos questionando, mas agora é o alcance dessa decisão, tá? Então, ao menos que o BTG consiga reverter essa decisão, a decisão é correta, gente. O colegiado da CVM, ele tem a competência suficiente para interpretar as normas e dizer agora se está correto ou se não está correto. Esse é um ponto bastante importante. Por quê? Porque ele está lá com caso concreto. Não cabe a nós dizermos isso. Mas aí tem um ponto muito importante nesse caso que surgiu ao longo desse tempo, que de repente, tá? Porque de novo nós não conhecemos o caso, a discussão toda não se dá pela marcação ao mercado dos títulos, tá? Pelo próprio voto, no formato que está escrito e tudo mais. Pode ser que essa discussão não esteja no sentido de que o MXRF fez marcações ao mercado dos seus títulos, seja para baixo ou seja para cima, isso tirou o seu lucro contábil e mesmo assim ele distribuiu rendimentos, tá? Até pelos valores que estão postos lá na decisão, no voto. O que acabou, o que parece que acontece hoje? Na verdade, há uma discussão sobre o que eu posso, tá, retirar que não gerou caixa ou não. Ou seja, o que, partindo do meu lucro contábil, eu posso acrescentar ou retirar. E a discussão parece se estender com base nos CRIs que são marcados a zero. Ao que tudo indica, aí sim há uma discussão de entendimento de que a marcação a zero, de repente, desses títulos, tá? Eu vou falar sempre de repente, porque nós não conhecemos o processo totalmente, mas por tudo que foi apurado é mais ou menos isso. Que a marcação a zero desses títulos, elas não precisariam impactar o rendimento a ser distribuído. O que, na minha opinião, não faz muito sentido, tá? Isso não foi discutido antes na live, isso é um acréscimo aí que eu consegui trazer, tá? As provisões para devedores duvidosos, que seria a marcação a zero de um título ou marcação para baixo de um título, porque eu não tenho mais a expectativa de receber aquele título, eu não tenho mais a expectativa de receber integralmente aquele título. Isso é sim uma despesa, ela é sim realizada e ela deve sim impactar o lucro e o rendimento. Um exemplo muito claro disso são os bancos. Os bancos, quando fazem provisão, afeta seu resultado, afeta seu lucro líquido e afeta sua distribuição de dividendos. Por quê? Porque é um prejuízo, tá? E acaba afetando aquele caixa que já ocorreu lá no passado. Então, esse é um ponto muito importante. Se for realmente esse caso, tá? Nós estamos realmente diante de uma situação em que a CVM está decidindo para um caso concreto, num exemplo muito específico e numa discussão que parece estar mais restrita a uma interpretação de uma determinada rúbrica, se ela pode ou não fazer parte da distribuição, tendo em vista ali os aspectos contábeis e caixas dela. E aí, nesse ponto, realmente seria muito importante vir um quanto antes esse esclarecimento da CVM para nós entendermos. Então, esse me parece o caso MXRF. Mas, como eu falei para vocês, como as normas não foram revogadas, o que nós temos hoje é apenas uma consolidação da CVM no seguinte sentido: olha, até então eu tinha uma consolidação do que é o mínimo a distribuir e agora eu tenho a consolidação do que é o máximo. Lucro contábil. Você não vai poder distribuir além do lucro contábil.
fazendo os ajustes conforme eu já orientei em 2014 e 2015. Seria mais ou menos isso que a CVM teria dito. Tá? E ela dizendo dessa forma afeta outros fundos, tá? Deve afetar algum fundo que de repente possa ter tido uma interpretação também de que provisão para devedor duvidoso não deveria afetar a distribuição de rendimentos, o que não me parece adequado. A provisão para devedor duvidoso deve sim afetar a distribuição de rendimento, é uma perda que aquele fundo teve. Então, se algum outro fundo, especialmente os fundos de recebíveis, tiver uma situação como essa, provavelmente esses fundos podem também ser afetados. A decisão fala em 34% dos fundos dentro de uma amostra que possuem a mesma característica do MXRF. Só que nós não sabemos qual é a amostra. A amostra pode ser 20, 30 fundos, então nós não sabemos. Então, mais um ponto importante para que também a CVM divulgue quanto antes a lista desses fundos, ou notifique esses fundos para que eles prestem os esclarecimentos e veja se realmente eles estão ou não. Mas o ponto que vai afetar, então, essa interpretação ou essa fixação, que eu acredito que sempre deveria ter existido, um fundo não pode distribuir mais do que o seu lucro contábil, porque se ele distribui mais do que o seu lucro contábil, não é lucro, né, gente? Não é lucro. Se o lucro é lucro contábil, estou distribuindo mais do que o lucro contábil, não é lucro, é amortização. A CVM está certa nisso, e aí vai dar implicação na Receita Federal. E aí o que vai afetar? Em princípio, na minha opinião, não afeta imediatamente os fundos imobiliários, mas vai afetar no futuro. Tá? Vai afetar no futuro por quê? Quando eu tiver uma inflação muito baixa, quando eu tiver uma inflação negativa, os rendimentos dos fundos recebíveis precisam cair consideravelmente. Por quê? Porque se hoje, vamos fazer uma pontuação, aqueles fundos de recebíveis que distribuem na máxima potência do lucro contábil, tá? Ou seja, que utilizam todo o lucro contábil para distribuir, ainda que de repente não tenha tido o caixa gerado daquele lucro, tá? Quando ele fizer essa situação, então quando ele tiver lá 200% do lucro apurado pelo resultado do caixa, 250% do lucro apurado pelo resultado do caixa, ou seja, distribuindo quase todo o seu lucro contábil, quando ele tiver uma redução de inflação, uma inflação negativa, uma provisão para devedor duvidoso, ele não vai ter um colchão passado e ele vai ter que reduzir consideravelmente o seu rendimento. Então, nós não vamos ver essa ideia de fundo de recebíveis pagando muito rendimento quando tiver episódios como esse. Tá? E eu já vinha observando em toda a indústria de fundos recebíveis alguns entendimentos de que sim, que eu distribuiria a máxima do lucro contábil, quando o lucro contábil caísse, não, agora distribui o lucro com base no resultado do caixa. Sendo que, na minha opinião, sequer existe lucro numa situação como essa. Né? Eu vou ter que distribuir ainda assim no lucro contábil. E que, trocando no detalhe, é aproximadamente o que a Intrag faz com os fundos da Quineia e da Vex, por isso que você observa em alguns fundos o KNP, né, o fundo da Quineia de recebíveis, uma oscilação muito grande do rendimento. O rendimento, quando a inflação é alta, ele é muito alto, quando a inflação é baixa, ele é muito baixo, porque ele acaba fazendo essa oscilação. E nós não observamos tanto isso em alguns outros fundos. Tá? Então, essa é realmente a leitura do que aconteceria com base nessa demarcação agora da decisão do colegiado da CVM, considerando essa interpretação de que as normas de 2014 e 2015 continuam válidas e as marcações a mercado, seja de imóveis, seja de recebíveis, seja de fundos imobiliários, não foram alteradas e podem continuar sendo interpretadas da mesma forma, tá? Considerando que não revogaram, é usado até para fundamentação. Mas e se não for isso? Né? E se a CVM quis mesmo mudar? E se a CVM entende que não, que eu tenho que considerar a marcação a mercado? E aí, qual é o problema que nós temos? Então, tudo isso extraindo da nossa live de novo de ontem. Se você quiser aprofundar, são 2h10, foi uma live realmente incrível. A solução disso seriam as reservas de lucro. Veja, a marcação ao mercado, como eu falei para vocês, é a variação dos ativos, né? Então, imóvel, recebível, CRIs, FIs, LCIs. O que nós tratamos de mais aí? As marcações para baixo. Então, marcação para baixo afeta meu lucro contábil. Mas, gente, não existe nada que só marque para baixo, né? Senão vai chegar um momento que zera. Isso não acaba não existindo. Porque essas marcações ocorrem por quê? Variações de juros, expectativas de inflação, ciclo imobiliário, PIB, etc, etc, etc. Então as coisas vão oscilando, né? Esses dados econômicos todos vão oscilando e o seu valor de patrimônio vai oscilando e vai tendo essas marcações a mercado. Ok, então em alguns momentos eu vou ter a marcação a mercado para cima,
E aí, se eu tiver a marcação no mercado para cima, o que vai acontecer? O que o fundo imobiliário vai fazer? Bem, eu tenho um lucro contábil elevado. Segundo a CVM, eu posso até distribuir. Mas, de um modo geral, eu não vou ter caixa, porque a única forma de eu fazer isso seria vender ativos e distribuir. Não é prudente. Não é prudente fazer isso. O que o fundo imobiliário pode fazer? Ele vai fazer o seguinte: não, eu vou distribuir o lucro que é o meu resultado do caixa, que transitou pelo meu caixa, e esse outro lucro contábil eu não vou distribuir, porque eu não sou obrigado. Eu sou obrigado a distribuir o quê? O lucro que teve resultado caixa. Então, vai gerar aqueles 95%. O restante, o que for acima, eu não distribuo. E vai para onde? Vai para a conta de lucros acumulados no passivo desse fundo imobiliário. Que eu vou fazer o quê? Bem, quando a minha marcação ao mercado for para baixo, e aí eu passar a ter um lucro contábil mais baixo, e eu não vou conseguir distribuir tudo que eu recebi de caixa como rendimento, eu aciono o meu lucro acumulado. E é exatamente o que a decisão do colegiado diz. Eu não vou ficar restrito somente àquele ano, eu vou ficar restrito a toda a história do fundo. Tendo lucro acumulado, eu aciono esse lucro acumulado. Então, o que acontece? Marcou para cima, gerou lucro acumulado. Marcou para baixo, realmente gerou prejuízo contábil e eu aciono o lucro acumulado. E importante, gente, isso aqui ser essa nossa interpretação, essa nossa ideia de que a decisão do colegiado não revoga as interpretações de 2014 e 2015 e nada afetaria essa ideia de marcação. E que realmente eles tinham a ideia de mudar isso. E agora você tem que considerar a marcação. Então, se você tem que considerar a marcação, a questão vai ser resolvida aí, dentro da reserva de lucro. Mas como isso impacta cada uma das classes de fundos, né? Recebíveis, tijolos e FOFs. Vamos lá. Nos fundos de recebíveis, tá? A probabilidade é que eles acumulem uma marcação para cima, elas acumulem lucros passados muito poucos, muito pequenos, tá? Por que isso? Porque os fundos de recebíveis, eles giram bastante a sua carteira, porque os CRIs vão sendo amortizados, eles têm que comprar outros CRIs, então aqueles CRIs vão sumindo da sua carteira. Na medida que eles vão saindo da sua carteira, aqueles lucros acumulados, eles precisam acabar, eles precisam deixar de existir, porque aquele título não existe mais, aquele lucro acumulado existia daquele título, e agora ele não existe mais. E aí vai depender do quanto você recebeu de amortização ou não, como é que você vai fazer essa conta. Esse é um ponto muito, muito importante, tá? Como a duration desses títulos é muito curta, e aí você pega as demonstrações financeiras desses fundos, você vai ver o quê? Eu praticamente não vou ter lucro acumulado. Então, numa situação como essa, quando eu tiver a marcação a mercado para baixo, esses fundos vão provavelmente sentir, porque eles não vão conseguir acumular muito lucro de passado. Então, fez a marcação para baixo, eles vão sentir, vão ter uma redução realmente de rendimento. Caso essa fosse a ideia daquela decisão do colegiado, caso isso venha a se confirmar, o que eu acredito que não vai acontecer, e a CVM inclusive vai clarear, reforçando o ofício de 2014. Nos tijolos, como é que funcionaria isso no tijolo? É a mesma coisa, lucro acumulado. Qual que é a diferença? O fundo de tijolo não fica com o seu imóvel sendo amortizado. O fundo de tijolo não fica vendendo imóvel. O tijolo vai lá, vai ficar lá acumulando e vai gerando uma reserva de lucro. Teve uma remarcação para baixo, tudo bem, eu aciono da minha reserva de lucro, continuo distribuindo o aluguel que eu recebi, tá? Então, esses seriam os menos afetados ou quase não afetados. Só para vocês terem uma ideia de grandeza, o KNRI tem quase 50% do seu patrimônio em reserva de lucros acumulados, tá? Ou seja, eu precisaria ter uma remarcação ao mercado superior a 50% do patrimônio para o fundo começar a ter impacto nos seus rendimentos. Só para vocês terem uma ideia de grandeza. É óbvio que a NRI é um dos mais antigos, acumulou muita reserva de lucro, gerou pouco patrimônio, deu essa situação. Pegou um fundo que nasceu ontem, a reserva de lucro vai ser menor e ele vai sentir provavelmente um pouco mais, se consolidar essa decisão. E aí fica aqui o ponto importante, para nós podermos aí olhar e se precaver um pouco, e também tem alguns desses fundos que têm uma boa reserva de lucro. Vai que a CVM vem e diz, não, tem que usar a marcação a mercado para fazer isso, né? E aí depois vem o FOF, que para mim é o ponto mais problemático de todos. Porque, como nos recebíveis, eles também giram muita carteira, e eles também não vão acumular lucros passados. E aí, o que vai acontecer? Quando tiver a marcação a mercado para baixo, eles vão sentir demais esse impacto. Então, vão acabar tendo que diminuir seus rendimentos. Mas, tá? Tem um ponto muito importante. A instrução normativa 516, que é justamente a instrução que manda jogar dentro dos resultados a marcação ao mercado, porque se essa instrução não existisse, gente,
aplicariam, como prevê as normas dos fundos imobiliários, aplicaria as normas para as SAs. Então, aplicaria lá 6.404, as normas contábeis. Isso aí o Alessandro nos ajudou muito nesses pontos, tá? E aí, o que que eu faria nesse caso? Eu não jogaria no resultado e acabou a discussão. Eu não teria a hipótese de jogar marcação ao mercado no resultado. E a instrução normativa 516, ela fala dos fundos de tijolos e ela fala dos ativos imobiliários, que entram os recebíveis e entram os FIs também. Mas do artigo 17 em diante, o formato que ela fala, não dá a entender de que eu precisaria remarcar a valor de mercado dos fundos imobiliários, que eu não precisaria ficar olhando a cotação de tela e jogando para dentro do meu resultado essas marcações para baixo ou para cima. E curiosamente, se você abre a demonstração financeira do XPSF, que é o FOF da XP, eles não jogam nos resultados a variação dos seus FIs, seja para baixo ou seja para cima. E isso chamou muita atenção, tá? O que acontece? Os outros FOFs, eles até jogam. E aí é onde vem as divergências de entendimento. Porque a 516 manda julgar ou não manda julgar? A minha leitura do artigo 17 em diante é que para FIs, ou seja, para FOFs, ela não mandaria, ou pelo menos não obrigaria jogar. E se não obrigaria a jogar, então eu vou para a regra geral. E a regra geral diz o quê? Não joga dentro do resultado. E aí o que o XPSF faz? Não joga para o resultado. Ou seja, ele sequer enfrentaria esse problema. Porque se ele não joga dentro do seu resultado, não importa a marcação. Não vai importar em nenhum momento a marcação. Mas a CVM diz que tem que partir do lucro contábil. Perfeito, o lucro contábil dela não ignora a existência da marcação. Que esse, inclusive, deveria ser o ideal. Então, esse é o grande pano de fundo de toda a nossa live ontem. Um resumo para vocês entenderem bem. E para fechar o vídeo, trazendo mais um ponto que nós não tratamos na live ontem, mas é um ponto que eu vejo que de muita dúvida dos investidores, que é os fundos alavancados. Os fundos alavancados estão muito ruins nessa situação, é o que eu mais escutei aí. Não é bem assim, gente, não é bem assim, tá? Vamos pensar nos fundos os dois tipos de fundos alavancados, tijolos e recebíveis. Então, tijolo já usa, os fundos alavancados de tijolo já usam a apuração pelo resultado contábil, porque se eles não fizessem isso, a distribuição deles era muito baixa, porque a geração de caixa é muito pequena, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Eles já usam o seu lucro contábil, o seu resultado contábil, então não vai afetar tanto. Qual que é o grande detalhe? Bem, um fundo alavancado ele tem mais imóveis do que patrimônio líquido. Então, ele vai ter muito mais marcação ao mercado do que se ele não fosse alavancado. Então, por exemplo, um fundo que tem 500 milhões de patrimônio líquido e 1 bilhão de imóveis, quando ele faz a marcação ao mercado, ele tem que marcar 1 bilhão de imóveis e não 500 milhões. Se ele não fosse alavancado, era só 500 milhões e aí o resultado acabava sendo menos impactado com essa marcação ao mercado. Só que vai funcionar a mesma regra para os imóveis anterior. Marcação ao mercado para cima e marcação ao mercado para baixo. Assim como ele vai ter marcação para baixo e ter esse prejuízo dentro do 1 bilhão, ele também, quando fizer a marcação para cima, ele vai ter esse resultado acumulado ao longo do tempo. Tá? Fico super tranquilo quanto a isso, mesmo que tivesse essa questão da CVM ter tido essa interpretação. Depois nós temos os fundos de recebíveis. Aqui sim eu já vejo um pouco mais de problema. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, os fundos de recebíveis não acumulam tanto lucro. E nós estamos vendo cada vez mais fundos de recebíveis alavancados, né, as operações compromissadas. De novo, eu aumento o meu ativo total. Então, eu tenho lá 100 milhões de patrimônio líquido e eu tenho 110 milhões de ativo total. A taxa de juros sobe, a curva de juros explode para cima, eu tenho que remarcar todos os meus títulos para baixo. Eu não vou remarcar 100, eu vou remarcar 110 milhões. Isso vai gerar um impacto muito grande dentro do meu resultado. Porque aqueles 10 milhões, a diferença do 100 para o 110, eu não estou ganhando a integralidade daquele juro, mas sim o spread entre o que eu recebo de juro e o que eu pago de juro para o banco. Mas a marcação ao mercado é integral. Então, eu teria realmente esse impacto dentro dos fundos alavancados. Para concluir essa live, o que eu posso dizer para vocês e tranquilizar? Eu estou muito tranquilo quanto a essa decisão, tá? Eu tenho plena convicção que, em hipótese nenhuma, a CVM vai querer mudar tudo que ela fez, mudar toda a construção que essa indústria aconteceu. Depois das suas próprias orientações de 2014 e 2015, a decisão ela não revoga essas orientações, ao contrário, ela usa como fundamentação, então não tem por que nós interpretarmos que essas orientações não são mais aplicáveis, tá? Para eu refazer o nosso chamado FFO.
Então, a minha expectativa é muito forte que a CVM, dentro das próximas semanas, divulgue ou um comunicado, ou um novo ofício circular, ou um esclarecimento ao mercado, porque é muita gente envolvida e não dá para continuar assim, né, com essas dúvidas todas. Ainda que pareça estar super tranquilo, não, nem precisaria, tá resolvido, mas eu acho que seria muito importante. E no pior dos cenários, tá, nós vamos resolver com a questão dos lucros acumulados. Quem provavelmente sente um pouquinho, fundos de recebíveis, né? Esses vão sentir, nem diria um pouquinho, vão sentir bastante, se for essa ideia. E na verdade, os fundos de recebíveis, eles vão sentir em qualquer cenário, tá? Eles vão sentir tanto no cenário de interpretação de que a norma da CVM acabou com aquela ideia, tem que fazer a marcação ao mercado, eles sentiriam. E se passar a interpretação normal, mas agora limitando o lucro máximo ao lucro, a distribuição máxima ao lucro contábil, então eles não sentem agora, mas eles vão passar, principalmente aqueles que estão distribuindo a máxima potência do lucro contábil, vamos assim chamar, vão passar a ter oscilações maiores dos seus rendimentos. Isso não chega a ser um problema. O investidor que está recebendo esses rendimentos hoje, o que acaba acontecendo? Você recebe rendimentos altos hoje, porque se distribuiu na máxima potência, e no futuro você recebe um pouco menos, porque a inflação veio para baixo, a inflação veio negativa, houve de repente um PDD, e o estudo se resolve. Elas por elas. Ou então o fundo opta por não distribuir na máxima potência, distribui só seu mínimo ali que ele tem que distribuir, acumula na sua reserva de lucros aqueles valores, e aí quando tiver esse evento que baixa seu lucro contábil, ele aciona a sua reserva. Tá? Então esses são os pontos que nós podemos acabar observando e acontecendo. Com isso eu consegui fazer um resumo de ontem, não deu o tempo que eu queria que tivesse ficado um pouquinho mais curto, mas de novo o tema é muito complexo. Então, forte abraço para vocês, até um próximo vídeo.